Diz assim, Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, vamos ler juntos, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, tua palavra foi lida, e, ó Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha agora aplicá-la em nosso coração. Assim como o Senhor já falou comigo, que o Senhor agora fale à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esta perícope de texto, sem dúvida alguma, é o trecho da Bíblia que eu mais li na minha vida e que eu mais leio. Eu já tive a oportunidade de dizer que o verso 16 desse texto é o meu segundo versículo preferido na Bíblia, porque é o versículo aonde eu sou confrontado e desafiado por Deus. O verso que eu mais gosto é João 3,16, porque é uma declaração do amor de Deus por mim, que Deus me amou, entregou o seu Filho para que eu pudesse ser salvo, e ali é um ato soberano, único, exclusivo de Deus. Deus decidiu me amar, me amou e entregou o seu Filho. Mas Mateus 5,16 me confronta, porque agora que eu sou este salvo, agora que eu fui alcançado, ele vem e diz para mim, muito bem, você foi alcançado, você foi amado, você foi salvo, mas a sua luz precisa brilhar. E mais, as pessoas precisam ver aquilo que você está fazendo, e mais, é através deste brilho, é através daquilo que você está fazendo, é através da sua ação, da sua atitude, do seu testemunho, é que as pessoas irão glorificar a Deus. Esse é o nosso chamado. E aí, para a gente poder entender um pouco o contexto desse texto, eu quero voltar um pouquinho no tempo da caminhada de Cristo. Se você já leu a Bíblia inteira, você sabe que durante 400 anos Deus ficou em silêncio. Quando você vem lendo a Bíblia, chega em Malaquias, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e de Malaquias, na realidade a passagem não está em Malaquias, a última. Quem está fazendo a leitura na ordem cronológica vai descobrir comigo depois que está em Crônicas. Mas deixa quando chegar lá. Mas do último profeta bíblico, Malaquias, até o aparecimento de João Batista, 400 anos, Deus não levantou um profeta. 400 anos não se ouviu a voz de Deus. 400 anos ninguém falou em nome do Senhor. Até que Deus então levanta João Batista, e João Batista chega, e ele, como se diz em Minas Gerais, né, ele chega com a faca nos dentes, né, e já chega na voadora, porque ele chega dizendo, raça de víboras, arrependei-vos. 400 anos de silêncio, e o primeiro profeta que chega chamando para arrependimento. Logo depois começa o ministério de Jesus, e a primeira palavra de Jesus é arrependei-vos. Percebem? A partir do início da igreja cristã, a partir do início daquilo que nós chamamos do Novo Testamento, a partir do início da nossa história, a chamada é para que nós possamos nos arrepender. E arrependimento é o quê? Arrependimento é mudança de direção, mudança de atitude. A palavra mais usada no Novo Testamento para arrependimento é metanoia. Meta é transformação, noia é mente, pensamento. Ou seja, o que Cristo e João Batista estava falando e nos chamando é: mudem a maneira de vocês pensarem, mude a maneira de vocês agirem, transformem-se. Ou, se eu quiser buscar aqui subsídio no apóstolo Paulo, transformem-se pela renovação da vossa mente.
É isso que nós somos confrontados, é isso que a palavra de Deus vem nos confrontar. E quando Cristo está aqui trazendo aquilo que nós conhecemos por sermão da montanha ou sermão do monte, o sermão da montanha, ele é dirigido para crente. Não é uma palavra dirigida para incrédulo. É no sermão da montanha que Cristo vai falar qual deve ser o proceder, o que se espera do súdito do grande Deus. Qual tem que ser o padrão comportamental, qual tem que ser a sua atitude, como que você deve pensar, como que você deve agir. Você quer saber como Deus quer que você seja crente? Leia o sermão da montanha. Comece em Mateus capítulo 5, vá ao capítulo 6, o capítulo 7, leia 1, 2, 3, 4, 10 vezes, porque ele é dirigido para nós que somos crentes. E quando Cristo dá início ao seu ministério, ele está aqui dando início àquilo que nós então falamos do sermão da montanha, ele está nos chamando para esse proceder. E aí logo depois que ele traz as bem-aventuranças, ele então vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Em outras palavras, o que Jesus está aqui, e agora eu queria fazer essa conexão, pensando desde a sua exortação de arrependei-vos, até ele adentrar nas bem-aventuranças, e dizer aqui, vocês são o sal da terra. Então ele está chamando, vocês precisam mudar o seu padrão de pensamento, você precisa mudar o seu padrão comportamental. Você tem que agora trazer essa novidade do reino para o local onde você está. Cristo plantou você aonde você está para que você possa transformar este lugar. Não importa qual é a sua profissão, não importa onde você trabalha, não importa qual é a sua área de influência ou nem quanto de influência você tem, o que importa é que, sendo você filho de Deus e sendo você súdito do reino de Deus, você está sendo confrontado, você está sendo desafiado por Deus, primeiro dizendo, arrependei-vos, mude o seu padrão da sua mente e influencie o lugar onde você está. Quais são as razões? A primeira razão é porque o cristão, ele é essencialmente diferente do incrédulo. Sabe o que nos diferencia? O que nos diferencia como cristãos daqueles que não são cristãos, o que diferencia aquele povo que é chamado de povo piedoso para o povo ímpio, ou aquele que é chamado de crente para o descrente, do pio para o ímpio ou o mundano? A única diferença é a graça de Deus sobre nós, absolutamente mais nada. Se não for a graça de Deus aplicada sobre nós, não há nenhuma diferença. A mesma inclinação que o mundo tem para o pecado, nós também temos. O mesmo desejo que o mundo tem para o pecado, nós também temos. A graça de Deus operando em nós é que nos desvia do mal. É que faz, o temor de Deus em nosso coração, é que faz com que nós não cometamos diversos absurdos. Se nós não vigiarmos, nós caímos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Você é essencialmente diferente do incrédulo e essa diferença começa na graça. Mas Cristo vai além. Verso 13 e 14 ele vai dizer assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido. Quando se diz sal da terra, nós não temos muita dificuldade. Nós conhecemos a propriedade do sal. Sal é um tempero que, se colocado demais, estraga a comida, mas se colocado de menos, a comida já está estragada por si só. Então, a presença da igreja no mundo é aquilo que vai dar sabor. Sem a igreja, o mundo está perdido por si só. E a igreja atuando no mundo como igreja é o que dá sabor, é o que preserva. E aí, Jesus usa uma figura que para nós não é uma figura conhecida, porque ele fala, se o sal vier a ser insípido. Nós não conhecemos esse tipo de sal. Não há aqui para nós este sal que perde o sabor, porque o nosso sal é o sal que nós chamamos de sal marinho. Se você conhece o Rio Grande do Norte, se você já andou ali por Mossoró, você já viu aquelas grandes piscinas de água salgada, que através da evaporação eles vão colher o sal, é o sal que nós mais usamos,
que seja o sal refinado, seja o sal marinho, o sal moído, o sal grosso, né? Ele é fruto disso. Porém, na terra de Cristo, onde Cristo nasceu, caminhou, andou, Cafarnaum, era uma terra de pescadores, né? E ali havia um tipo de sal que nós não conhecemos, que é o sal extraído de pântanos, que ele serve para salgar. Ele tempera a comida igual o sal que nós conhecemos, porém, ele perde o sabor. Se ele ficar muito tempo exposto ao ar, ele perde o sabor, ele fica aquele pó sem gosto, insosso, que não dá sabor, que não faz mais nada, que não preserva, né? E uma das características de Cafarnaum é que era uma cidade de pescadores. O bacalhau famoso da época era o de Cafarnaum, né? O nosso, né, é de Portugal, né? É da região da Noruega, né? Mas na época o peixe preservado, famoso, era da região de Cafarnaum. E aí eles sabiam muito bem que não podia fazer a preservação do peixe com aquele sal extraído do pântano. Era preciso ser um sal puro. Era preciso ser este sal extraído pelo processo de evaporação. E aí, quando nós entendemos isso, e aí vemos Cristo dizendo, se o sal vier a ser insípido, é por causa disso, né? O sal que se torna insípido é este sal cheio de mistura, é este sal que não é puro, é este sal que é extraído ali do pântano, ele serve, ele trabalha, ele tempera a sua comida, mas ele não vai preservar a sua carne, né? Se você salgar a carne, colocá-la para secar ao sol, ele vai perder o seu sabor, e aquela carne vai apodrecer no sol. Isso aconteceria com o peixe, isso acontece com a carne de sol que nós conhecemos, que o pessoal fala carne de sol, mas na realidade ela é preservada através do sal. E é isso que Cristo está dizendo. Se eu e você não formos essencialmente aquilo que Cristo quer de nós, nós não servimos para nada. Lembra aquela música? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Se nós não tivermos a operação da graça em nós, agindo em nós e transbordando através de nós, qual a razão de Cristo ter morrido na cruz? Porque, afinal de contas, Ele me salvou. Quando Cristo está dizendo, você é o sal da terra, e você não pode ser este sal insípido, Ele está dizendo, seja puro, seja cristão em sua essência, faça aquilo que se espera da vida de um cristão, né? E aí, a Cristo então traz uma outra figura, porque Ele vai dizer logo em seguida, você é o sal da terra, você é essencialmente diferente do incrédulo, mas você também é a luz do mundo. E a luz é essencialmente diferente das trevas. Eu consigo trazer mais luz para este ambiente. Nós conseguimos iluminar mais este ambiente. É possível você pegar um ambiente que está absolutamente escuro e você leva uma quantidade de luz para lá. Aliás, você sabia que não se consegue medir a quantidade de trevas, a quantidade de escuridão? Você mede a presença de luz. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Quando Deus está criando todas as coisas, a primeira coisa que Deus traz à existência é a luz. E aí vai aparecer alguns críticos dizendo, mas como que no primeiro dia Deus cria a luz e só no quarto dia Ele vai criar o sol? Você sabia que isso é científico? Porque primeiro a energia, depois a fonte, né? Se você depois, eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai estender, mas se você pegar e fizer uma comparação do primeiro com o quarto dia, o segundo com o quinto dia e o terceiro com o sexto dia, você vai ver que a criação de Deus, ela segue uma ordem, né? Primeiro Deus cria a energia e depois Ele cria a sua fonte. Primeiro Ele cria o habitat, depois aqueles que irão habitá-lo. Em casa faça esse exercício antes de dormir. Você vai se surpreender e você vai dormir glorificando a Deus, dizendo, o Senhor é um Deus de ordem, que traz ordem a todas as coisas, né? E aí, quando o primeiro ato criativo de Deus, sendo a luz, e agora Cristo fala, você é a luz, Ele está dizendo, assim como no princípio da criação, a ordem de haja luz trouxe ordem ao caos,
Nós é que temos que trazer ordem para o caos instalado do mundo. Nós é que vamos estabelecer este padrão. Você é o sal da terra, é você que dá sabor, você é a luz do mundo, é você que vai iluminar, é você que tem que apontar a direção. E eu queria aqui trazer uma reflexão, que a gente pudesse pensar um pouquinho nesses dois pontos, né? Porque nessa questão, quando nós somos confrontados por Deus, que nós somos essencialmente diferentes do incrédulo, porque nós somos sal da terra e porque nós somos luz do mundo, como tem sido o nosso padrão comportamental? Que tipo de diferença eu e você temos feito no ambiente de trabalho, na escola, na fila do banco, nos nossos relacionamentos? Nós vivemos numa sociedade líquida, onde o pensamento filosófico é líquido, absolutamente tudo tem sido questionado, as questões têm sido questionadas. Hoje se fala de poliamor, as multiformas de amar, e a Bíblia, ela ainda mantém o padrão de amor entre homem e mulher, mas a sociedade líquida, a coisa já não é bem assim. O pensamento filosófico moderno é o seguinte: o que te faz feliz? Qual é a maneira que você se sente feliz? Deixa eu abrir um parênteses aqui, aos papais e mamães. Você tem visto o que seus filhos têm assistido? As musiquinhas que eles têm ouvido, daqueles vídeos curtos de Instagram e TikTok, você tem olhado a tradução dessas letras? Né? Foi feita uma pesquisa, que mais de 90% dos pedófilos estão no TikTok e no Instagram. E os nossos filhos muitas vezes estão ali expostos a isso. Eu me assusto com pais que deixam filhos com menos de 13 anos acessar as redes. Por quê? Porque de cara eles estão contando uma mentira para a rede, porque não pode ter a conta com menos de 13 anos. Então eles vão lá, como é só uma declaração, né? Ele mente a idade do filho para o filho ter a conta. Que tipo de luz é essa? Que tipo de sal é esse? Que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Pare, pense nisso, né? E aplique sobre você Gálatas capítulo 5, verso 6. Andai no Espírito. E aí você não vai satisfazer o desejo da sua carne. E aí, se você estiver andando no Espírito, a luz de Cristo resplandecerá em você. O sal da terra será visível na sua vida. Deus nos trouxe à existência para que nós possamos fazer a diferença. Meu querido, é perfeitamente claro. Cristianismo envolve algo muito mais do que ser batizado e se tornar membro de igreja. Tem muita gente que acha que ser cristão é ser arrolado no hall de membros. E eu quero te dizer que no dia do juízo final, o hall de membros da igreja não será acessado por Deus. Só o livro da vida. Só o livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. E só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que são sal da terra, que são luz do mundo, que trazem este padrão de Cristo sobre eles, é que ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. Nós, meus queridos, precisamos urgentemente fazer essa diferença na nação. Precisamos ser sal da terra, precisamos ser luz do mundo, né? A segunda coisa, a segunda razão para que nós possamos influenciar o mundo é porque o cristão ele tem uma responsabilidade missionária. Deus nos deixou aqui para que nós possamos viver o Evangelho. Isso está na declaração da nossa igreja. Isso faz parte daquilo que nós entendemos como nosso propósito de igreja, viver o Evangelho. Viver o Evangelho é anunciar boas novas. Olhe para o texto, vem comigo para o texto, verso 14, parte B do versículo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como você ser cristão e ficar escondido. É impossível. É impossível ser agente secreto de Jesus. Você não consegue esconder o sal no meio da comida. O sal vai aparecer. Se você coloca um pouquinho, ele faz diferença. Se você coloca muito, ele faz diferença. O sal sempre aparece, né? Não tem jeito de você esconder luz.
Lembra que eu falei, você consegue trazer luz para um ambiente onde tem luz, e você consegue trazer luz para um ambiente onde está escuro, mas você não consegue levar escuridão para um ambiente onde tem luz? Você não consegue ir lá fora e pegar um pouquinho de escuridão e trazer aqui para dentro. Por quê? Porque as luzes estão acesas. Se nós fizéssemos aqui, nós pintássemos essas paredes de preto, absolutamente preto, né? Pintasse aqui, lacrássemos essas janelas, apagássemos todas as luzes, ficássemos num ambiente hermeticamente fechado, pintado de preto, todas as luzes apagadas. Sabe aquela escuridão que você não consegue enxergar o seu dedo na frente do seu nariz? Mas se alguém tivesse um isqueiro sem gás, daqueles que só faz uma faísquinha, e ele desse um toque naquele isqueiro, ia sair uma fagulha. Aquela fagulha, por alguns milésimos de segundos, ela queimaria e ela iluminaria. Ela traria um pouquinho de luz para um ambiente absolutamente escuro. E as trevas não conseguem conter a luz. Entendem? Aonde você está, você tem que resplandecer a glória do Evangelho. Você não pode ficar escondido. Os seus amigos têm que saber que você serve a Cristo. Os seus amigos têm que saber que se eles ainda não andam de acordo com o padrão de Cristo, eles estão caminhando para o inferno. Imagine a seguinte cena. Você está na esquina, aqui na nossa esquina, né? A gente tem aqui um problema, né? Porque a gente tem um semáforo que a gente sabe que está ali, mas quase ninguém obedece, né? E as pessoas passam, o sinal fecha, o pessoal continua passando. Mas aí você percebe que tem um cego. O cego está ali e ele está esperando, né? E ele fala para alguém: olha, quando aquele sinal ficar vermelho, me avisa. Aí a pessoa está ali distraída e pega e simplesmente fala para o cego: ficou vermelho. E o cego está confiando no sinal. E ele começa a atravessar a pista. E você está vendo aquilo. Só que você está longe. E de longe você vê que vem um caminhão. E vai pegar aquele cego e vai jogar ele lá no posto de gasolina, lá embaixo. O que você vai fazer? Você vai ficar olhando, você vai sacar o celular e falar assim: essa vai para o YouTube? Ou você vai desesperadamente tentar salvar este homem da morte? Porque, meu querido, aquele que está caminhando nessa vida sem Cristo está numa situação pior do que este cego. Porque quando o final da vida dele chegar, ele não vai ser jogado lá embaixo no posto, ele vai ser lançado no inferno. E você, que é a luz do mundo, precisa iluminar o caminho. E você, que é o sal da terra, tem que fazer a diferença. Ser crente, você tem, a nossa essência é uma responsabilidade missionária. A doutrina do Evangelho, ela é como sal, ela vai penetrando, ela vai alcançando as nossas entranhas, ela vai mudando o nosso palavreado, ela vai mudando aquilo que a gente gostava, a gente passa a não gostar mais, ela muda aquilo que a gente bota aos olhos, ela muda o jeito nosso de falar, ela muda o nosso jeito de agir, ela muda as nossas piadas. Porque uma série de coisas que antes a gente achava engraçado, a gente passa e fala assim: meu Deus, isso é mundano, isso não tem graça. O Evangelho faz isso com a gente. Lembra do arrependei-vos? Essa mudança de mente, de pensamento. Isso é o Evangelho. Esta é a declaração de Cristo. É a luz de Cristo em nós, que não vai ficar escondida, não pode ficar escondida de nós, e não pode ficar escondida do mundo. Quando a igreja assumiu no seu planejamento viver o Evangelho, é uma declaração séria. Percebam, nós estamos adaptando tudo para que isso seja real. Olhe para você ver a nossa escola dominical. O que nós estamos estudando? Foi criado um currículo, nós temos um currículo para os próximos 2 anos, e a gente começa com o quê? Com ética. Porque para viver o Evangelho, você tem que viver de acordo com a ética do Evangelho. Porque para poder viver o Evangelho, nós temos que fazer diferença. Está nascendo um projeto lindo, maravilhoso, sobre educação.
O sonho era grande, a gente queria ter aqui aula de reforço, preparatório para cursinho, o sonho é grande. As finanças ainda são poucas, mas o sonho continua grande. E aí nós vamos fazer o quê? Nós estamos estruturando. Daqui a pouco nós vamos começar com uma preparação para redação. Viver o Evangelho. Nós vamos fazer diferença na vida daqueles que querem prestar concurso, na vida daqueles que querem fazer vestibular, de tal maneira que eles vão olhar assim, vejam as vossas boas obras, que eles vão olhar para esta igreja e vão dizer: está vendo aquela igreja? Eu não sou membro ali não, mas várias pessoas vão ali para aprender como que faz redação e têm sido aprovadas em concurso, porque eles têm levado a sério o ensinar. Responsabilidade missionária. Tudo aquilo que nós fizermos será para a glória de Deus, de tal maneira que Deus vai transformar não só a realidade da igreja, mas a realidade à nossa volta. Eu não sei você, eu oro por isso todos os dias, né? Nós temos essa responsabilidade. Deus nos plantou aqui. Deixa eu fazer de novo com você uma reflexão, para que a gente possa pensar mais um pouco, né? Porque Cristo fala assim: se alguém quer vir após mim, Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa negar a você mesmo? Significa que haverá coisas que lhe serão lícitas fazer, que não serão pecaminosas. Haverá dias em que haverá programações que você vai ter muito prazer, e são programações às vezes fora, mas que haverá uma atividade onde a igreja vai resplandecer a glória de Cristo, e você vai ter que fazer a escolha: e agora? Eu vou para o meu evento social que me é lícito, ou eu vou fazer a diferença do Evangelho? Ou eu vou viver o Evangelho? Ou eu vou aplicar sobre a vida de pessoas? Eu contei aqui de um sonho. Deixa eu te contar algo que nós não sonhamos, não planejamos, e está acontecendo, e nem somos nós que estamos fazendo, apesar que é membro da igreja. Eu fiquei sabendo disso hoje, eu fiquei maravilhado, eu louvei a Deus por isso, né? Nosso jovem Guilherme juntaram algumas crianças, queriam aprender Bíblia. Alguns pais queriam que os filhos fossem discipulados em Bíblia, né? E estão se reunindo de 15 em 15 dias para estudar, pegaram uma revista, estabeleceram algumas lições, e estão se reunindo para estudar a Bíblia. Eu falei com ele, falei: rapaz, nós precisamos trazer isso para cá, como igreja. Não quero atrapalhar o outro projeto, mas eu quero o nosso. Veja só, ele trabalha, é estudante, medicina, tem horário, né, integral, né? Mas ele encontra lá, entre uma atividade e outra, entre uma agenda e outra, ele abre um espaço na agenda, à sexta-noite, e fala: é aqui, e eu vou servir a Deus. Meu querido, Deus não chamou ninguém que estava à toa. Quando nós falamos de voluntariado na igreja, nós não estamos perguntando quem está sem fazer nada e pode ajudar, nós estamos falando quem está extremamente ocupado e pode fazer alguma coisa a mais pelo reino. É isso que é negar a si mesmo. É isso que é viver o Evangelho. É isso que é ser sal da terra e luz do mundo. Você sabe por quê que nós temos razões para influenciar o mundo? Porque é através das nossas ações que as pessoas glorificarão a Deus. As pessoas precisam olhar para nós, primeiro como instituição, Igreja Presbiteriana da Floresta. Olhar para nós e dizer: esta igreja faz diferença neste lugar. Esta igreja precisa estar aqui, porque ela é bênção para a região da Floresta, porque ela faz diferença neste lugar. Ela é sal. Olha, ela tem, e nós vamos ouvir isso ainda em nome de Jesus, né? Tem ali o curso preparatório para concursos, e é de graça, ou o custo é muito baixo. Eu não sei, talvez nós tenhamos gente aqui que possa falar assim: pastor, vamos montar um curso de inglês. Pastor, quem sabe nós conseguimos fazer, né, um treinamento na área de informática, ensinar idosos a operar as redes sociais, para que eles se conectem. Mas tem que ter gente.
que pense. Nós precisamos, de vez em quando, repreender, né? Eu brinco, né, que é o demônio do emburrecimento. Quanta gente inteligente nós temos dentro da igreja, não é? Estudantes de medicina. O cara, para poder passar no vestibular de medicina, ele tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito, tanto que é muito concorrido, né? Professores, gente que passou em concurso federal, que estudou muito, que alcançou altos cargos do governo, e que ganham a vida pensando, colocando a mente a favor do seu trabalho, resolvendo problema do governo, do estado, da prefeitura, da escola, da universidade, e passa a vida dele é pensar. Mas chega na igreja, ele não pensa a igreja. Ele não pensa as soluções que podem ser oferecidas, o que pode ser criado. Você tem que dar uma ideia, nem que seja uma ideia boba, para começar. Porque de bobas ideias, nascem grandes ideias. De pequenos projetos, nascem projetos grandiosos. Você é essencialmente diferente do incrédulo. Você tem a mente de Cristo. Sal da terra, luz do mundo, vocação missionária. E aí, meu querido, nós precisamos mudar as nossas ações para que o mundo possa glorificar a Deus. Através de mim, eu posso alcançar e tocar a vida do outro. E agora nós seremos dois. E agora nós dois podemos alcançar e tocar a vida cada um de mais um, e nós seremos 4. E agora nós 4 podemos alcançar e tocar a vida de mais um cada um, e nós seremos 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, e nós podemos continuar crescendo em progressão, e nós vamos impactar e transformar a nossa região, a nossa cidade, o nosso estado. Nós podemos tocar o Brasil, o mundo, mas cada um precisa ser sal da terra, luz do mundo. E eu queria que você pudesse assistir um pequeno videozinho, né? São 30 segundos. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se não for eu, será quem? O cristão é essencialmente diferente do incrédulo. E por causa dessa diferença, ele tem uma responsabilidade missionária. Para que, através de nós, o mundo possa glorificar a Deus. Então, eu queria concluir dizendo: arrependei-vos. O cristão precisa influenciar o mundo em que ele vive. Sabe por quê? Porque você é essencialmente diferente do incrédulo. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você precisa influenciar o mundo em que você vive, porque você tem uma responsabilidade missionária. Isso faz com que a sua luz não possa ficar escondida. Arrependei-vos, porque é através de nossas ações que as pessoas glorificarão a Deus. E aí, que eu e você possamos dizer, como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.